Olá, galera. Muito boa noite. Muito boa noite para você que está nos assistindo no gravado, né? Se você já está vendo essa live alguns dias depois de que ela foi gravada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a Sandra, minha parceira de trabalho. A gente faz essas lives toda terça-feira, às 9h09 da noite, pelo nosso canal do Instagram, pelo nosso canal do Facebook também. E essa live é uma live que a gente chama ela de Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, porque esse é o nosso objetivo, acabar com as suas dúvidas sobre ansiedade. Muito boa noite, Fabiana Filler, sei quem é você, tudo bem, menina? Bora lá, se você estiver comigo aqui, né, para você que está me seguindo aqui pelo Facebook, dá um toque para mim se você está me ouvindo, porque a gente tem tido um probleminha com a live do Face, então eu vou esperar saber se a gente vai conseguir tocar a live pelo Face ou se a gente vai ficar só pelo Instagram. Oi, Valéria, diz pra mim se tem som na live do Face. Se não tiver, eu já vou desligar e vou ficar só no Instagram. Infelizmente, a gente tem tido um probleminha e vamos ver como é que vai rolar isso aqui hoje, né? Boa noite, José Carlos, seja bem-vindo. Pera aí um pouquinho. Boa noite, Valéria. Esperando a Valéria me dizer aqui se a gente segue pelo Face ou não. Bom, deixa eu começar bebendo minha água, gente. Quem tá aqui comigo já sabe que a Valéria já tá me dizendo bora pro Insta, então não vou nem perder tempo aqui com o Facebook, tô saindo aqui. Incrível, né, gente? Estamos tendo um problema que não se resolve aqui no Facebook, a gente não sabe o que fazer com isso. Eu acho que a gente vai ficar um tempo, né, Sandra? A Sandra já tá aí, boa noite, Sandra. Transmitindo só pelo Instagram, porque a gente simplesmente não consegue mais fazer a live à noite pelo Face, porque não entra som. Mas tudo bem, a gente segue por aqui, depois a gente publica essa live lá no Face também. Aí sim, Valéria. Valéria, você chegou bem na hora. Eu vou tomar água, tá? Então, água aí pra você. Se você ainda não pegou sua água, olha só, minha água já tá faltando um pouquinho, sabe por quê? Porque tá um calor aqui danado. Enquanto eu tava terminando de me arrumar aqui, eu já comecei a beber minha água. Então, pega a água. A água é fonte de hidratação, a gente já sabe disso. E quando o assunto é ansiedade, a água é fundamental no tratamento da ansiedade. A gente mantém tudo mais hidratado, tudo mais flexível dentro da gente com a água, e isso não é diferente para a ansiedade. A Sandra fez uma live um dia desse chamado O Poder da Água, né, da hidratação na ansiedade. Procura aí nos nossos canais que você vai entender direitinho do que a gente está falando. Boa noite, Eiko, seja bem-vinda. Ah lá, a Sandra está dizendo que coisa, o Facebook não está funcionando ao vivo, impressionante. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda também. Se você ainda não pegou sua água, corre lá que dá tempo. A gente está começando, então dá tempo de você procurar sua água ainda. Boa noite, Valéria Paulino. Boa noite, Vinícius. A Valéria está dizendo que a água é um caso sério, né? A gente tem um caso de amor com a água, mas a Valéria tem um caso de sei lá eu de que com a água, né? Pessoal, aqui no Instagram, a gente tem bem no cantinho, assim, parece um aviãozinho, assim, um asa delta. Esse daí é um lugar que a gente pode clicar para convidar pessoas para assistir a live. Então, clica aí nesse botãozinho e vai abrir sua lista de contatos. Convida outras pessoas para participarem dessa live, porque esse assunto é muito legal. Por que que a ansiedade atrapalha tanto o nosso sono? Hoje você vai entender de uma vez por todas. E para você que já está aqui comigo, né? Vamos começar com quem já está aqui. Boa noite, Vanderleia. Bora lá. Responde para mim aí nos comentários. Você que está aqui me assistindo é uma pessoa que tem dificuldades para dormir por causa da ansiedade? Então você se pega lá, de vez em quando deita, fica fritando na cama, como a gente costuma dizer, porque você está ansiosa ou isso já é um padrão para você? Conta para mim aí nos comentários se você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade, que a gente vai esmiuçar esse assunto aqui hoje. Bom, enquanto você vai respondendo aí para mim, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a questão dormir, para depois a gente falar da dificuldade de dormir. Boa noite, Suelen! Seja bem-vinda lá. A Valéria já disse, eu tenho dificuldade. Peraí que eu ainda tenho mais uma coisinha para falar antes de eu começar a live. A gente vai combinar assim, ó. Eu tenho bastante conteúdo para entregar para você hoje, então
nós vamos privilegiar responder. Você pode colocar suas dúvidas aí, suas perguntas, mas a gente vai privilegiar as perguntas que falam do tema da live, que é insônia, dificuldade para dormir por causa da ansiedade. Se você tiver outras perguntas, você pode mandar um inbox pra gente no Facebook, pode mandar um direct aqui no Instagram, pode mandar e-mail pra gente, que é o inesesandra@chegademedoeansiedade.com.br, e a gente vai ter o maior prazer em responder. Se a gente fica muito tempo respondendo as suas perguntas que não são do assunto da live, estoura o tempo. Eu vivo estourando o tempo aqui. Daqui a pouco a Sandra vai me demitir, né, Sandra? Que eu só fico estourando o tempo aqui da live. Pois é, né, Suelen? Quanto tempo? A Rosa tá dizendo, o José Cardoso também tem dificuldade para dormir. A Rosa tá dizendo que muita dificuldade, mesmo tomando remédio. Tá, boa noite, Thay Almeida, seja bem-vinda. Vamos colocando aí, você tem dificuldade para dormir por causa da ansiedade? Escreve aí para mim. Bom, vamos lá. Dormir, gente, é função biológica, é fundamental para a nossa saúde, é instintivo. Você já precisou ensinar para um bebezinho que ele tem que dormir? Lógico, tem criança que é mais agitada, demora para dormir. Mas dormir é uma coisa que a gente nasce sabendo. A gente dorme lá dentro da barriga da mamãe, quando a gente está lá esperando para nascer, a gente dorme, acorda. Então dormir é biológico, instintivo, básico, função biológica em nós. Beleza. Mesmo sendo assim, é curioso que uma boa parte da população tem dificuldade para dormir. Tem um estudo que diz que 1/3 da população brasileira tem dificuldade para dormir, sofre de insônia. E quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem aquela listinha, né, pequenininha, de mais de 100 sintomas de ansiedade, e a insônia é uma das que está lá no topo da lista, né? É muito comum o relato de dificuldades para dormir quando a gente está falando de ansiedade. Agora, por que isso acontece? A gente vai descobrir aqui nessa live. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. A Suelen está dizendo, vixe, eu capoto. Ô, Suelen, eu tô contigo, viu? Eu sou uma pessoa de... Eu brinco, eu falo que eu tenho sono de pedra. Brinco mais, eu digo que eu morro à noite e ressuscito de manhã, porque além de tudo eu não escuto nada do que acontece à noite, graças a Deus, porque eu acho que é bem ruim ter insônia, né? A Valéria tá dizendo, eu já troquei a luz, desligo o celular e nada. A Vanderlei, eu tenho muita dificuldade para dormir. Boa noite, Daiane Oliveira, seja bem-vinda. O tema da nossa live hoje é por que a ansiedade atrapalha o sono. E a gente está dizendo aqui que é bastante comum esse relato de insônia nos quadros de ansiedade. A gente identifica, vamos ver em qual desses casos vocês se encaixam, vocês que estão dizendo que tem dificuldade para dormir. São 3 situações que onde a gente relaciona a ansiedade com a insônia. A primeira delas, tem aquelas pessoas que são relativamente ansiosas e que elas, de forma geral, não têm problema para dormir, mas pontualmente, então, elas têm um desafio pela frente, estão com alguma dificuldade, estão com medo de alguma coisa, pronto, já não dormem. Mas não é aquela coisa crônica, tá? Então, de uma forma geral, é só quando a ansiedade delas aumenta é que elas têm dificuldade para dormir. Tem aquelas pessoas que têm transtorno de ansiedade, né? Então elas são tipicamente ansiosas, e aí o que acontece? Esse sintoma tá lá na listinha delas de sintomas de ansiedade. Então são pessoas com ansiedade que têm insônia crônica. A Valéria falou que ela não dorme nunca, então a gente vai tentar entender, viu, Valéria? Fica ligadona aí que a gente vai falar de 2 situações também, não só de ansiedade que leva para insônia, mas também a depressão. Vamos ver com qual que você se identifica. Boa noite, Gleice, seja bem-vinda. Ah lá, o José Cardoso está dizendo que mesmo tomando ansiolítico, não consegue dormir. A gente vai falar dos ansiolíticos também. Então, e aí tem as pessoas que elas têm dificuldade para dormir e não tem esse diagnóstico de ansiedade. Então, elas nem sabem ao certo por que elas não dormem. Às vezes elas não são pessoas tipicamente ansiosas e simplesmente também não dormem. Às vezes são questões hereditárias, questões do metabolismo, falta de algum hormônio no corpo, como a melatonina, por exemplo. Então elas não têm ansiedade, mas elas também não dormem, né? Então elas ficam lá em paz, acordadas a noite toda. Pouco comum, mas tem, viu, gente?
No nosso caso aqui, como o nosso assunto é ansiedade, a gente vai falar bastante das pessoas que têm dificuldade para dormir e que sofrem de ansiedade. Então não é só aquela pessoa que tem uma ansiedade ocasional, mas as pessoas que têm transtorno de ansiedade. Então elas têm outros sintomas também, além de não conseguir dormir. Vai deixando aí os seus comentários. Eu quero saber mais aí quem está aqui comigo que também tem dificuldade para dormir à noite. E se você não tem, escreve aí como a Suelen. A Suelen disse, graças a Deus, nem crise de ansiedade ela está tendo mais, né, Suelen? Mas ela não tem problemas para dormir. Coloca aí para mim também que eu quero saber se você está aqui comigo, mas você não tem problemas para dormir. Tá tudo certo. E o que geralmente provoca essa dificuldade para dormir, né? A pergunta da nossa live é por que a ansiedade atrapalha o sono? É porque quando a gente deita para dormir, o que acontece? Silêncio, tudo paradinho, quietinho, a mente começa a tagarelar dentro da nossa cabeça. E aí você começa simplesmente a se preocupar, né? Preocupar, entrar num estado de preocupação. Estou me ocupando antecipadamente com algo que ainda vai acontecer. E aí você começa a achar que, imaginar, né, que as coisas não vão dar certo no dia seguinte, na semana seguinte. Aí você fica com a mente acelerada, aquele monte de pensamento, né? A mente não relaxa, não desliga e aí você não consegue dormir. Isso afasta o sono. Por quê, gente? Porque sono tem tudo a ver com relaxamento, com paradinho, descansando, sossegado. Se a mente está agitada, é impossível você relaxar o seu corpo também. Então essa é uma das principais causas da insônia fazer parte da lista de sintomas de ansiedade. A Valéria está dizendo assim, ó, eu tenho medo de dormir. Boa noite, Dani Brito, seja bem-vinda, viu? Então, a Valéria tem medo de dormir e a gente precisa descobrir o que mais, né, Valéria? Eu tenho medo de dormir porque, né, o que pode acontecer quando você dormir, né? Então, a gente já está aí num gatilho de ansiedade. Ansiedade tem tudo a ver com medo, medo do futuro. O que será que tem aí no fundo da sua mente que diz que existe perigo durante a noite ou perigo em dormir, tá? E nós vamos avançar nisso, aguenta aí que a gente vai avançar nesse assunto e vai ser muito bacana. Tem uma característica bem interessante na insônia. Além dela ser um sintoma de ansiedade, ela pode ser também causa de ansiedade, ela pode aumentar a sua ansiedade. Então, imagine que você já está lá relativamente ansiosa com alguma coisa, ansioso, deita para dormir e não consegue pegar no sono. Passa meia hora, 40 minutos, uma hora e você não pegou no sono. O que você começa a pensar? Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que levantar, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso perder a hora, ou eu tenho que viajar, ou eu tenho que X, Y, Z, e a mente agita. E essa agitação impede que você durma. E nesse caso, então, não foi exatamente a ansiedade que gerou insônia, mas foi a insônia que aumentou a ansiedade. E aí nós estamos num belo do círculo vicioso. Fico ansiosa, não durmo. Ou não durmo e a minha ansiedade aumenta. E aí a gente está num círculo difícil de ser quebrado. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Boa noite, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui respondendo a pergunta por que a ansiedade atrapalha o nosso sono. E essa pergunta ela contém uma afirmação, né? A ansiedade atrapalha o sono. A gente está tentando aqui, tentando não, né? Estamos explicando, mostrando para você por que isso acontece. Água, gente, vamos beber água, tá muito calor aqui. E vamos hidratar, né, para nos mantermos menos ansiosos. Como é que é a tua insônia? Vocês que disseram para mim aí que não conseguem dormir com facilidade ou que tem insônia, dificuldade para dormir. Como é que é a tua insônia? Você dorme e acorda várias vezes durante a noite? Você não consegue pegar no sono, então você deita e fica lá fritando na cama? Ou você acorda de madrugada, então você dorme um tanto, 3, 4 horas, aí, puf, desperta e não consegue mais pegar no sono. Como que é o teu caso? Conta aí pra mim que eu quero saber. Boa noite, Lady Vânia, é isso? Eu vou lendo os nominhos aqui, às vezes o nome é diferente do nome da pessoa, né? Porque é um nickname, como a gente falava antigamente, então vão me corrigindo se eu falar errado, tá bom?
Bora lá. Então, como que é a sua insônia? Eu não durmo logo, ou eu durmo e acordo várias vezes, ou eu acordo no meio da manhã, da madrugada, eu durmo algumas horas e desperto e não pego mais no sono, fico rolando lá na cama. Enquanto você vai respondendo para mim, eu vou falar para você quais são os principais sintomas da ansiedade. O que que indica? Opa, os principais sintomas da insônia. O que que indica que eu estou num quadro de insônia? Não sou só uma pessoa que tenho lá uma dificuldade para dormir, eu tenho insônia. Para a gente falar desses principais sintomas da insônia, a gente vai dividir a insônia como pertencente a distúrbios do sono. Existem dois tipos principais de distúrbios do sono. Tem essa insônia que a gente está falando que vem da ansiedade, tem algumas outras causas também, e tem a dificuldade para dormir por causa da apneia do sono, que é aquela coisa que você está dormindo, para de respirar e fica lá parado, né? É horrível dormir do lado de quem faz a apneia do sono. Dá a impressão que a pessoa não vai voltar, né? Dali a pouco ela precisa puxar o ar, porque ela parou de respirar um pouquinho, né? Bem rapidinho, mas aí ela respira, ela dá uma leve acordada, ela não acorda totalmente. E isso dá uma canseira danada, viu, gente? Quem sofre de apneia do sono geralmente vive esgotado no outro dia, porque esse sono ele é interrompido toda hora você interrompe o sono para poder puxar o ar e respirar direito. Precisa de tratamento isso, viu? Mas vamos falar dessa outra insônia, né? Quais são os sintomas principais dessa insônia? Deixa eu cumprimentar mais gente aqui. A Dani está dizendo, eu tenho muito sono por causa dos remédios, mas tenho muito pesadelo, acordo com falta de energia. Isso é complicado também. Quem tem muito pesadelo durante a noite, geralmente não está tendo uma noite tranquila de sono. E essas intermitências que acontecem durante a noite, esses leves despertares, vão roubando realmente o descanso, né? Aí você até passou a noite inteira na cama, aparentemente dormindo, só que no outro dia você tá esgotada, né? Boa noite, Marielle, seja bem-vinda. A Valéria, se eu dormir 3 a 4 horas seria ótimo. Quer dizer, você dorme menos que isso, Valéria. Boa noite, André Martinez, seja bem-vindo. A Rosa está dizendo, eu custo a dormir e ainda tenho muito pesadelo. Gente, curiosamente, a ansiedade, ela traz sonhos agitados, né? Eu converso com algumas pessoas, clientes meus do consultório, também na página, que a pessoa, ela tem sonhos durante a noite de que ela não está conseguindo realizar alguma coisa. Então, por exemplo, ela precisa viajar. Então, no sonho, sei lá, ela saiu sem sapatos, então ela não pode viajar porque ela não pôs sapatos, ou então ela vai sair, o carro dela não pega, ou então ela chega lá, o avião, o trem, o ônibus já foi, então ela não consegue chegar no lugar. São sonhos, e vira pesadelo, né? Chega uma hora a pessoa no sonho entra em desespero. E esses pesadelos são típicos dos quadros de ansiedade. Tem a ver com os seus medos, né? Que no sonho eles são manifestados, né? Aquelas coisas que você teme tanto. E também alguns medicamentos para ansiedade provocam pesadelos, sonhos muito agitados, tá? Então a gente pode estar falando de tudo isso junto aí. Deixa eu ver quem mais está falando aqui comigo. O José Carlos está dizendo assim, eu deito na cama, coloco fone de ouvido, escutando música bem baixinho para ver se consigo dormir. Mas nada, não consegue. A Suelen, nossa Inês, meu esposo está assim, levo cada susto com ele durante a noite. Eu não conhecia essa apneia do sono. A apneia do sono, Suelen, está muito ligada, tem bastante proximidade com a questão do ronco. A pessoa geralmente dorme quando ela deita, principalmente de barriga para cima, ela relaxa toda essa musculatura e realmente ela dá uma tampadinha na passagem do ar. E ela fica ali tampando. E aí durante um tempo você consegue ficar sem respirar um pouquinho, só que dali a pouco você tem que puxar o ar. E aí você faz uma meia acordada, você não acorda totalmente. E realmente é bastante incômodo isso para quem está do lado, porque se você estiver acordado, você pensa, vai respirar ou não vai, né? Será que morreu? Ai, meu Deus. Aí a pessoa volta. Aí você fala, ufa, né? É horrível. A melhor coisa é você dormir antes de seu marido ou esposa, né? Faz a apneia do sono. A melhor coisa é você dormir antes dele, porque você ficar acordado, você não pega no sono. Você entra em ansiedade, não tem como ser diferente, viu? Vocês não estão achando que eu tô falando isso com muita experiência? Pois é, né? Meu esposo já passou por isso, mas ele se tratou e tá bem agora, tá?
Deixa eu ver, a Vanderlei tá dizendo, às vezes eu passo a noite sem dormir, com medo de morrer. É horrível, é uma coisa insuportável, chata. Sim, Vanderleia, o medo de morrer é um dos principais medos nos quadros de ansiedade. Ansiedade é medo, a base da ansiedade é medo. Medo do futuro, medo de que as coisas não deem certo, de que você não se saia bem, de que você não seja bom o suficiente, que algo de ruim aconteça e vai por aí afora. Sendo que um dos principais é o medo de morrer. Até porque a ansiedade, ela traz sintomas físicos também. Aceleração do coração, sensação de falta de ar, uma preocupação excessiva com o futuro, medo de morrer e deixar os filhos. Então, é um combo de medos. E o medo de morrer também é um combo. É um medo tão importante que eu e a Sandra estamos trabalhando num e-book que logo vai para os nossos canais, um e-book que vocês vão poder acessar para entender como é que funciona essa questão do medo de morrer e descobrir o que é possível fazer, né? Então, fica ligado aí, continua seguindo a gente, você vai ter notícia aí a respeito desse medo. Olha lá, a Sueli tá dizendo que sim, ele ronca bastante, tem tudo a ver, viu? E a Rosa tem a apneia do sono. É horrível, né, Rosa? É horrível para quem tem e horrível... Opa! Horrível para quem tem e horrível para quem sente também, porque o dia seguinte é um dia difícil, né? A pessoa tá cansada, se tiver que dirigir é complicado, ela tem muito sono, né? Vive cansado. E a Rosa está dizendo também que o filho dela também é assim, tem medo de dormir. Suelen, ainda bem que eu deito e apago. Verdade, Suelen, se tiver um sono bem pesado, aí é a sua salvação, viu? Eu estava falando sobre os sintomas da insônia, então é a dificuldade para pegar no sono, você ficar lá 30, 40 minutos rolando na cama, acordar durante a noite ou acordar de madrugada, então eu durmo 3, 4 horas e paf, acordo, não durmo mais. E aí tem a consequência no dia seguinte, que é estar muito cansado, fatigado, né? Não é aquele cansaço simples, é um cansaço de estar cansado, parece uma coisa que não passa. Ou então sonolento, a pessoa tem vontade, aquele impulso de dormir a qualquer momento, que vontade de deitar numa cama agora e dormir no meio do dia. Geralmente é porque ela não está realmente descansada ou não dormiu o suficiente, né? A Vanderlei está dizendo, graças a Deus, obrigado. Acho que é porque você tem noite boa de sono, é isso? Vanderlei, eu não vi o que você escreveu aqui para cima. Você está falando do e-book. Guarde e confie. Já já ele está no ar aí para vocês. E a gente está trabalhando nele, escrevendo ele com muito carinho para vocês. Francisca, boa noite, seja bem-vinda. Que mais que a gente tem como sintomas de insônia? Dificuldade de concentração. Pessoas que dormem muito mal, elas no dia seguinte não conseguem se concentrar. Vai ler um livro, a cabeça está voando. Começa a ter perda de memória. Por quê? Porque você não auxilia a passagem das memórias de curto prazo para o lugar dentro do cérebro onde elas viram memórias de longo prazo. O que significa isso? Nós temos as nossas experiências no dia a dia e a gente deixa tudo isso disponível bem facilmente na nossa mente. Então, se eu falar assim, onde você foi hoje de manhã? Aí você sabe contar. Mas daqui, sei lá, 15 dias, 30 dias, 6 meses, você não vai lembrar onde você foi hoje de manhã. Mas a boa noite de sono faz com que essa memória que está no curto prazo vá para o ambiente de longo prazo, lá no fundo do cérebro, fica guardadinho lá. Pessoas que não dormem, até as coisas marcantes da vida elas começam a esquecer, tá bom? Porque não faz essa transposição de memórias de curto prazo para longo. A gente faz isso dormindo, durante a noite. Então, se você não dorme, é óbvio que você vai ficar com a memória péssima, memória pifada. Dores de cabeça, irritabilidade, depressão, ansiedade, tudo isso são sintomas de que você pode estar desenvolvendo um quadro de insônia e uma preocupação excessiva com esse assunto, né? Meu Deus, tá entardecendo, já tô preocupado porque eu não vou conseguir dormir. Então aquilo vira o assunto da sua vida. Eu não durmo direito, eu não durmo bem, eu durmo pouco, eu tô sempre cansado. Quadro de insônia. Porque quem não tem esse problema não pensa em sono, simplesmente deita e dorme, né? Muito bem. O que a gente tem que lembrar também? Que de uma forma geral, o nosso sono ele é afetado pelos nossos níveis de estresse. Então, se você tem um dia muito estressante, se você não sabe gerenciar o seu estresse, ou seja, não cria
mecanismos de compensação do estresse, isso afeta a sua noite de sono. Então, o meu trabalho, eu tenho muita cobrança, eu tenho que bater muita meta, eu tô com medo de não dar conta. Tá, nível de estresse alto, noite de sono ruim. Às vezes você até acha que dormiu a noite toda, mas teve uma qualidade de sono ruim. Então não é só quantidade de horas de sono, qualidade também. O sono daquele bem reparador é o ideal. Agora, o estresse do dia atrapalha a noite e uma noite mal dormida atrapalha o dia seguinte, que é aquele círculo vicioso que a gente falou agora há pouco. Deixa eu ver aqui o que mais estão dizendo. José Carlos, quando acordo no dia seguinte, acordo cansado, enjoado e com fadiga, porque dorme muito mal, né? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. A Suelen, quando eu não dormia à noite, eu pensava assim, épocas de idas de ansiedade, né, Suelen? Bom, tem gente que sente sonolência durante o dia, tem gente que não, viu? Tem gente que não dorme, já é tão acostumada a não dormir que já arrumou lá um mecanismo adaptativo dentro do corpo que nem sonolência sente. Agora, quem tem noites de sono mais profundas, assim, uma noite ou outra que precisa ficar acordado, ou quando a gente tem bebê pequeno que acorda várias vezes, ai meu Deus, o dia seguinte é uma tragédia grega, né? A gente não consegue viver o outro dia bem porque a gente amanhece realmente esgotado. A Valéria está dizendo, os meus vizinhos, acho que me odeia, fico tocando violão e escrevendo a noite toda. Pois é, né? E como é que é seu dia, hein, Valéria? Você tem sono durante o dia? Conta uma coisa para mim, né? Vocês que estão me ouvindo aí, me assistindo, vamos lá. Você sempre dormiu assim, com dificuldade? Quem está dizendo que tem dificuldade para dormir, é uma coisa que sempre foi assim, sempre que você lembra de você, nossa, não durmo bem. Ou é uma coisa que começou de um tempo para cá, pode ser dias, semanas, meses ou alguns anos. Conta para mim, desde quando você não consegue dormir direito? Coloca aí para mim. A Valéria diz que não dorme de dia, né? Valéria vive no estado de alerta. Não dormir é se manter em estado de alerta o tempo todo. E você sabe por quê, né, Valéria? Eu aqui no desafio da água. O desafio da água é você tomar o dobro de água que normalmente você toma, viu? Vem comigo nesse desafio, é importante. Vamos lá, vamos entender. Olha lá, a Valéria está dizendo que começou depois do assalto. Valéria, guarda essa informação aí que ela é muito importante para nossa live hoje, que eu já vou falar disso já já. Quais são as principais causas da insônia? Valéria entrou na hora com a resposta dela. Uma das principais causas da insônia, gente, é ansiedade. Inês, mas existem outras causas? Existem sim. Por exemplo, pessoas que têm dores crônicas, têm dificuldade para dormir. Fibromialgia, problemas de articulação, artrite, artrose, que fica doendo o tempo inteiro, dificilmente consegue dormir, não relaxa. Pessoas que são muito tensas, pessoas que têm problemas respiratórios, né? Uma das questões é a apneia do sono, mas quem tem crise de asma, rinite, bronquite, vai ter dificuldade para dormir também. Que mais? Outras doenças, problemas no metabolismo, então tem várias outras causas que podem levar a um quadro de insônia. Aqui a gente está falando da ansiedade e ela é uma das principais causas da insônia. E esse estado que a gente entra por causa da ansiedade, que inclui esse nível de estresse elevado, vai fazer com que a gente continue martelando em cima disso. Eu estou estressada, estou cansada, estou ansiosa, estou irritada e não consigo dormir. E vai virando uma coisa atrás da outra e isso é extremamente cansativo, né? As pessoas ansiosas, gente, me corrija se eu estiver errada, por favor. Mas as pessoas ansiosas, elas ficam pensando nos problemas na hora de dormir. Conta pra mim se você faz isso. Na hora que você deita pra dormir, você fica lá só pensando nos problemas que você tem pra resolver. Às vezes é um boleto que você tem pra pagar, é o dinheiro que ainda não chegou. A Vanderleia começou há 3 anos. Antes dormia muito. Eu sinto falta do meu sono. Vanderleia, vai pensando aí o que aconteceu há 3 anos, né? Antes dormia bem, de 3 anos para cá não durmo mais. O José Carlos, eu comecei a não conseguir dormir, foi depois que comecei a ter crise de ansiedade.
Tá? Olha como a gente faz as ligações aí, já vou explicar isso também. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Bom, as pessoas que dormiam bem e de um tempo para cá não dormem, muito provavelmente estão com alguma memória de trauma acionada. Inês, do que você está falando? Pois é. A Valéria tem um trauma recente, ela sabe quando o trauma dela aconteceu, o assalto, e isso faz com que ela tenha dificuldade para dormir, porque esse trauma não foi tratado ainda como deveria ser tratado. Não foi tratado, não foi feito o que a gente chama de resolução do trauma. A maioria de nós, né, acho que a maioria esmagadora da população tem traumas. A nossa vida é cheia de momentos traumáticos. E o que é um trauma? É uma experiência com forte impacto negativo. Então, sim, assaltos, acidentes, doenças importantes, perdas, cirurgias, doença sua ou do outro, explosões, muita coisa que traumatiza a gente. Alguns desses traumas deixam sequelas em nós, sequelas emocionais em nós. E que sequelas são essas? É aquilo que a gente chama de programação mental negativa. Bom, desculpa, Valéria, se você... vou te pedir uma permissão, né, de usar o seu exemplo aqui para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Mas depois que a Valéria foi assaltada, muito provavelmente ela desenvolveu uma programação mental lá dentro da cabeça dela, de que não é mais seguro viver aqui nesse mundo, não é mais seguro estar onde ela está, não é mais seguro sair à noite, não é mais seguro, ou seja, ela criou uma crença negativa sobre a segurança. E isso muito provavelmente mantém ela no estado de alerta. E se a gente começar a pesquisar a nossa história, nós vamos encontrar os traumas e o que a gente chama de gatilhos, né, que disparam essas memórias traumáticas. Algumas delas a gente não tem nem consciência de que a gente está entrando em contato com a memória traumática. É lá no fundo, lá no inconsciente. Por isso que a gente tem que tratar a ansiedade aí nessa raiz, senão a gente não melhora. Nossa, quanta gente entrou aqui. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Boa noite, Aline. Boa noite, Leti. Como é que é seu nome? Será que é Letícia? Coloca aí para mim, não sei qual que é seu nome. A Valéria está dizendo tranquilo, né, Valéria? Que tem essa história sua aí, que ela é uma história boa para o nosso assunto de hoje aqui, né? A gente, olha, mesmo quem não tem ansiedade, pode ter momentos que fica com insônia, viu, gente? Por causa daquilo que eu falei. Se você tem algo importante para viver e está inseguro sobre isso, provavelmente você vai ter dificuldade para dormir. Agora, quando a gente desperta no meio da noite, então assim, ó, a dificuldade de pegar no sono é mente acelerada, é ansiedade. Pensamento um atrás do outro. Dormir e acordar no meio da madrugada geralmente está relacionado aos quadros de depressão. E a gente sabe que existe o transtorno misto ansioso-depressivo. Às vezes a pessoa tem os dois quadros, tanto ansiedade quanto depressão. Imagina como dorme uma pessoa dessa. Não dorme, né? Vai ter muita dificuldade para dormir. Por que a gente associa, né, o despertar de madrugada com os quadros de depressão? Porque por conta da depressão tem uma série de hormônios que não são produzidos como deveriam e provocam esse despertar no meio da madrugada. Então é aquilo que eu falei, a pessoa dorme algumas horas, acorda e não consegue dormir mais. Falamos das outras causas, né, que são as dores crônicas, dificuldade para respirar. Outra coisa, gente, ir muito no banheiro. Tem gente que acorda 4, 5 vezes para fazer xixi durante a noite. Pode ser um quadro de, como é que a gente chama? De incontinência urinária, mas pode ser um hábito de beber muita água na hora de deitar, né? Aí você bota o seu rim para filtrar, ele fica filtrando, enchendo sua bexiga toda hora, e aí você acorda com a bexiga cheia e tem que ir no banheiro. Vira um hábito também. Então é legal a gente cuidar disso. Se você levanta muitas vezes para urinar, e não tem exatamente uma incontinência urinária, diminui a água, né? A gente está bebendo essa água aqui, mas eu não vou dormir agora. Tem que ser umas 2, 3 horas antes de dormir. Vai diminuindo, só um golinho antes de dormir para não ficar acordando durante a noite. Outra coisa que causa insônia, mudança de horário para dormir, mudança de local, né? Sei lá, às vezes a gente viaja para um lugar que a gente quer tanto viajar, mas chega lá estranha o quarto. Fala, estranhei, não consegui pegar no sono. Nós somos muito sensíveis, né? Então pode acontecer também. Os maus hábitos, né? Ficar na TV até tarde, ficar no celular até tarde, dormir com luz acesa, quarto muito quente ou muito frio.
Todas essas coisas podem interferir na qualidade do seu sono. Deixa eu ver aqui o que a Suelen está falando. Letícia, isso, perfeito, Letícia. A Valéria, parece que toda noite eu sou assaltada. Você está vivendo com base no trauma, né? A Suelen, tive a primeira crise de ansiedade sozinha e no banco. Fiquei um tempo sem sair sozinha. Hoje já saio tranquila, inclusive amanhã tem uma entrevista. Ele sozinha e dirigindo ainda, né? Que ela teve dificuldade para dirigir também, né, Suelen? É possível se livrar da ansiedade, com certeza, né? E a Valéria, exatamente, tem aquilo que eu falei, o quadro misto ansioso-depressivo, né? Tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tomar estimulantes antes de dormir também dificulta o sono, viu, gente? Cafeína, bebida alcoólica, refrigerante, principalmente Coca-Cola, isso aí atrapalha dormir. Alguns remédios, tem remédio que ajuda a dormir e tem remédio que tem como efeito colateral a insônia. Então a pessoa toma um remédio para resolver algum outro problema de saúde, tem dificuldade para dormir. Bom, o que tem de muito difícil relacionado à insônia? É que ela tem aquela característica da ansiedade, a gente não controla. É uma coisa fora do controle. E isso é ansiogênico, olha que louco. Quer dizer, eu tenho uma coisa acontecendo aqui comigo que não tem o que eu faço. Eu deito, eu viro para um lado, eu viro para o outro, eu me cubro, eu me descubro e eu não pego no sono. Aí eu começo a falar comigo mesma. Ai, meu Deus, eu preciso dormir. Ai, eu não controlo isso. E, curiosamente, isso é ansiogênico. É uma bola de neve que vai crescendo. O que a gente sabe? Que a maioria dos casos de insônia, eles podem ser resolvidos com algumas estratégias, tá? Vamos falar assim, os sintomas podem ser resolvidos com algumas estratégias. A gente vai falar da estratégia já já. Eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. O que a insônia traz de ruim para você no dia a dia? Então, você se percebe como uma pessoa que tem insônia. O que você identifica que fica ruim no seu dia a dia, no dia seguinte, na sua vida, por causa da insônia? Responde para mim aí que daqui a pouquinho eu vou ler as suas respostas. Por que eu estou perguntando isso? Porque a insônia, gente, afeta a nossa saúde como um todo. Pessoas que não dormem bem, dormem menos horas do que elas precisam. E tem um estudo, tá? Pessoas adultas, de 18 até 65 anos mais ou menos, precisam dormir, segundo esses estudos, de 7 a 9 horas por noite. Mas cada um de nós é de um jeito, claro, né? Mas todas as vezes que você dorme abaixo da sua necessidade, isso vai causar um efeito no outro dia. Se isso é esporádico, vou ficar cansado com sono no outro dia. Porém, se é frequente, aí você pode começar a desenvolver problemas de saúde. Qual que é uma das primeiras coisas que a gente percebe nas pessoas que sofrem de insônia? Aumento de peso. Por quê? Porque você não produz os hormônios que você precisa para ter saciedade no outro dia. Você aumenta a produção de outros que reduzem o gasto de energia e essa combinação é uma maravilha para você engordar, ganhar peso. Você pode debilitar o seu sistema imunológico, então vai começar a abrir portas para aqueles vírus que a gente chama de, como é que a gente fala, oportunistas, né? Gripe, resfriado, pode ter infecção por bactérias, porque o seu sistema imunológico fica debilitado. Que mais? Você vai ter alterações do funcionamento, do metabolismo do seu corpo, vai diminuir a concentração, tem envelhecimento precoce, né? Então se você quer ter uma cutis, né, sempre jovem, precisa melhorar a qualidade do sono, alteração de humor, né? Então aquele humor irritável, instável, também tem a ver com insônia, perda de memória, aumento da pressão arterial. Então, galera, é importantíssimo cuidar da qualidade do sono. Tem coisas que elas vão ficando tipo crônicas na nossa vida. Como a insônia se parece com a ansiedade, parece que eu não tenho controle sobre isso, Inês. O que a gente faz? Se adapta e vai vivendo um dia atrás do outro, deixando aquilo acontecer como se realmente não tivesse solução. Mas tem, principalmente para a insônia que vem da ansiedade. Por quê? Porque eu preciso trabalhar na raiz. Imagina, eu gosto muito de usar a metáfora da árvore, vocês até já conhecem a metáfora. Olha para uma árvore e você vê o tronco, os galhos e as folhas. A raiz está oculta, está embaixo da terra. Ansiedade é igual. Eu vejo lá os sintomas ansiosos, vejo as crises de ansiedade, vejo o medo, mas não vejo de onde isso está vindo. Por quê? Porque está na raiz e a raiz está oculta. E qual que é a raiz?
os traumas que a gente precisa tratar. Então, para você realmente se livrar da sua insônia, e isso é totalmente possível, primeira coisa é sair dessa história de eu não controlo isso não tem solução, fazer o quê? É assim mesmo. Segundo, lembrar que a depender de como você está lidando com a sua insônia, você vai continuar nela por muito tempo ainda, vai ficar refém, não exatamente da insônia, mas da ansiedade que gera insônia. O que você pode estar fazendo que vai te manter refém da sua ansiedade? Primeiro, eu tomo remédio para insônia. É bom tomar remédio, Inês? Remédio para insônia melhora a qualidade do sono? Eu vou conseguir dormir com remédio? Vai, porque é um controle do sintoma. E eu não estou dizendo para você parar de tomar os seus remédios para insônia. Tem que tomar. Se você não dorme e o médico deu um remédio que funciona para você, ótimo, porque existem, né, os ansiolíticos, existem os ansiolíticos que servem para induzir mesmo sono, existem os hipnóticos, aqueles remédios indutores de sono, tem gente que usa os antihistamínicos, que são os remédios para alergia, os antialérgicos, beleza. Só que isso não está tratando a causa da sua insônia, que é a ansiedade. Então, posso tomar, Inês? Pode, mas se você não tratar a base da sua ansiedade, eu sinto muito, você vai ficar dependente da medicação para dormir. E eu não sei você, mas eu tenho horror de ficar dependente de qualquer coisa, né? Porque dependência faz a gente ficar desse tamanho assim, ó. Se não tiver o remédio, eu não durmo. Ou às vezes, mesmo tendo o remédio, eu não durmo direito, eu não tenho qualidade de sono. Por quê? Porque eu não estou trabalhando na raiz do problema, que é a ansiedade. Existem outras coisas também que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono. A bendita, abençoada, salve, salve, higiene do sono, que é guardar o celular horas antes de dormir, sair da frente da televisão, diminuir as luzes da casa. Que mais? Fazer uma leitura tranquila antes de dormir, se for o caso, tomar um chazinho, tomar um banho gostoso, escrever as coisas que estão te preocupando. Eu uso muito isso, pega lá um bloquinho, anota, tira da cabeça, bota no papel. Criar uma rotina para dormir, né? Então ter o hábito de dormir no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. Porque existe isso também. Não durmo, dormi às 2 da manhã, 3 da manhã. Amanhã durmo até 1 hora da tarde. Impossível você ter sono à noite. Então, criar uma rotina, dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário vai te ajudar a diminuir também a incidência da insônia. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando sobre remédios. Opa, aqui, achei. A Valéria disse que foi diagnosticada com quadro de depressão e ansiedade. Quem mais tá aqui? Boa noite, Maximiliana. A Valéria tá dizendo, eu fico com raiva e quebro muitas coisas. A Rosa, me sinto cansada no outro dia. Vocês estão me contando sobre o que tem de ruim por causa da insônia, né? Então, uma irritação, uma instabilidade de humor. A Rosa fica muito cansada no outro dia. Boa noite, Luciana Maciotti, seja bem-vinda. A Vanderlei fica cansada, não consegue nem trabalhar sem concentração. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. A Rosa tá dizendo que os medicamentos para dormir viciam. Sabe, gente, não é exatamente que vicia, é muito mais quase que uma dependência psicológica do remédio. Se eu tomo o remédio e durmo, e eu não sei como tratar a minha insônia, eu não consegui me livrar dela ainda, eu vou precisar do remédio. E a nossa cabeça é danada. Se eu não tomei o remédio, eu vou entrar naquela ansiedade. Ai, meu Deus, eu não tomei o remédio. Hoje eu não vou conseguir dormir. E papapá. O que eu faço com isso? Acelero a mente. Acelerei a mente. Pronto, eu não consigo relaxar. Não relaxo, não durmo. Porque dormir não é uma coisa exclusiva da mente ou exclusiva do corpo. É a combinação do relaxamento da mente com o relaxamento do corpo. Se eu não faço essa combinação, dificilmente eu vou conseguir entrar no sono. Boa noite, Geisa, seja bem-vinda. A Rosa tá dizendo que toma hipnótico. Não fico sem. Porque realmente é isso que a gente tá falando, né? Boa noite, Samara, seja bem-vinda. Bom, e se você tá ouvindo tudo isso aqui que a gente tá falando, você já deve ter se dado conta que, de repente, o seu caso precisa de uma atenção especial.
Existem laboratórios, clínicas do sono, então é importante também você ter um diagnóstico da parte física do seu corpo, a parte clínica. Os hormônios estão sendo produzidos do jeito certo, na quantidade certa, está faltando algum nutriente no seu corpo. Existe, por exemplo, a melatonina. Tem gente que toma melatonina para conseguir melhorar a qualidade do sono. Beleza, a gente está numa boa trilha quando a gente está olhando para essas possibilidades, né? Se existe algum outro problema, a questão da apneia, do ronco, ótimo, ok. Mas aqui o meu foco, o foco da Sandra, a gente gosta muito de focar no que funciona, a gente está olhando para essa causa da insônia, que é a ansiedade. E quando a gente está falando de ansiedade, nada disso resolve, apenas controla, não vai lá na base que é a ansiedade. Então, dica para melhorar o sono é a higiene do sono, essa que a gente acabou de falar. Eu falei do barulho, evitar barulho, né? Não sei se eu falei, mas evitar luz muito clara, temperatura muito elevada no quarto ou temperatura muito baixa. Se você fica com frio também você não dorme. Então, dormir tem muito a ver com o estado geral de conforto também. Então é importante um ambiente limpo, arejado, na temperatura que você gosta, uma cama que também te traga conforto. Tudo isso vai facilitar a sua noite de sono. Evita comer em excesso também, isso faz parte da higiene do sono. Comer muita coisa antes de dormir deixa o corpo todo acelerado fazendo a digestão. E aí não tem energia para você relaxar e descansar. Gente, um pouquinho mais de água. Vamos lá para a água, beber água, hidratar-se, é importante. Bom, eu tinha mais uma pergunta para você. Desses itens que pertencem à higiene do sono, você aí que sofre de insônia, tem dificuldade para dormir, você pratica essas coisas com regularidade? Do tipo, bom, eu vou deitar às 10, então 9 horas eu já boto o celular para lá, não vou mais olhar o celular. Não vou lá ficar olhando o WhatsApp, se alguém me mandou mensagem, o que estão falando no Facebook, vendo notícias. Desliga a televisão. Aqueles estímulos que vêm da troca de imagem na televisão, das cores, deixam um sinal de alerta dentro da sua cabeça. Você diminui as luzes da sua casa, você pratica exercício físico, você está se cuidando para ter uma noite melhor de sono? Ou você está naquela situação de refém da sua ansiedade, refém da sua insônia, que é aquela coisa, poxa, a ansiedade, a insônia me controlam e eu não controlo isso. Conta para mim aí nos comentários. A Rosa tá dizendo, ó, nem adianta fazer isso para mim. Conta mais um pouquinho para mim sobre isso, Rosa. O que nem adianta fazer? A higiene do sono para você não adianta. Talvez a gente precise realmente pensar assim, né? Higiene do sono não está adiantando, é porque a minha insônia tem origem mais profunda. Talvez seja um quadro de ansiedade, talvez seja um quadro de depressão, e isso precisa de tratamento. Eu e a Sandra batemos nessa tecla. A ansiedade precisa ser tratada na raiz, tá? E tudo parte de uma decisão. Primeiro, lembrar-se, acreditar, saber, porque nós estamos informando isso aqui o tempo todo, que a ansiedade tem cura. E o que é a cura da ansiedade? É você conseguir fazer a remissão dos sintomas, acabar com os sintomas de ansiedade no nível que eles ficam quando a gente tem transtorno de ansiedade. Ah, mas a gente zera os sintomas de ansiedade? Não zera, porque a gente tem ansiedade mesmo sem ter transtorno de ansiedade. Só que aquela ansiedade administrável, né? Pontual. Eu tenho algo difícil para fazer, fico um pouco alterado, mas passou aquilo, eu volto ao normal. Essa ansiedade a gente vai ter sempre. Mas o transtorno que traz esses sintomas desagradáveis, aceleração do coração, batedeira no coração, como a gente fala, né? Palpitação, sensação de falta de ar, medo, isso a gente consegue fazer a remissão. Só que tem que tratar na raiz. A Rosa tá dizendo que só tem ansiedade. Peraí. Ah, então, a Rosa tá dizendo que ela se sente refém da ansiedade, né? Ou refém não, eu não sei, ela escreveu em 2 lugares aqui. A Valéria tá dizendo que para ela também não funciona. A Rosa tá dizendo que só tem ansiedade mesmo. Oi, Paola, boa noite, seja bem-vinda. A Vanderlei, eu sou controlada pela insônia e pela ansiedade. Boa noite, Nilde, seja bem-vinda. Então, né,
Eu sou controlada pela insônia e pela ansiedade, né? Como é que é para você dizer isso pra gente? A gente tá aqui, eu e a Sandra, toda terça-feira fazendo lives. Essa live de hoje, se eu não me engano, é a live de número 103, né? 103ª live do Chega de Dúvidas sobre ansiedade. E a gente tem várias outras lives que nós fizemos antes de fazer esse bloco de Chega de Dúvidas, o papo aberto sobre ansiedade. A gente tem uma quantidade infinita de vídeos que a gente grava e eu e a Sandra nos especializamos nesse assunto. Ansiedade tem cura. O que é importante? Você olhar para isso com essa perspectiva. Eu posso me curar disso, eu não preciso ficar refém da ansiedade. Ah, Inês, mas já faz um tempão que eu me trato, eu ainda não alcancei o resultado. Sim, porque a coisa ainda não está sendo feita onde ela precisa ser feita, que é lá na raiz da ansiedade. Continua com a gente, entra lá no nosso site, a gente tem um site, o www.chegademedoeansiedade.com.br, e lá a gente tem artigo, a gente tem vídeos lá também, tem um monte de coisas lá, e tem os tratamentos que a gente oferece para você, tem algumas coisas gratuitas que você pode acessar também. Ah, foi bom falar nisso. Nós temos uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem. Você consegue acessá-la lá no nosso site também, que vai te ajudar a dormir melhor. Então, para essa galera aqui que está dizendo que não consegue dormir, que não adianta fazer higiene do sono, vai lá no nosso site, procura por essa técnica, Me Faça Dormir Bem, é gratuita. Você entra lá, coloca o seu e-mail e você vai receber um áudio lá no seu e-mail que nós gravamos, né? Que é uma, vamos chamar assim, uma meditação guiada, a gente chama de indução, na verdade é uma indução hipnótica, que vai te levar para um sono muito mais saudável, um sono de mais qualidade para você acordar melhor no outro dia, tá bom? Se você tiver dificuldade para encontrar isso lá no nosso site, manda um direct pra gente que a gente vai te ajudar com isso. Vai enviar para você o link para você acessar essa indução. Aliás, lembrei de uma coisa. Aqui no Instagram, depois que a gente terminar a live, vai lá no nosso perfil, tem lá um link.tree chega de medo e ansiedade. Clica lá, ele vai abrir uma bandeirinha assim para você com vários tópicos. Um dos tópicos é essa técnica Me Faça Dormir Bem. Entra lá, acessa, ouça e depois vem contar pra gente como é que foi dormir ouvindo essa indução. O que a gente faz nessa indução? A gente ajuda você a limpar a mente, tirar as preocupações, relaxar, entrar num estado de relaxamento que facilita o sono. Então é bem bacana e de graça, tá, gente? Então não tem desculpa. Ah, Inês, mas como é que eu faço para ter isso? De graça. Entra lá, acessa e a gente pede o seu e-mail porque é um áudio, não tem como a gente entregar direto por aqui. Você coloca o e-mail, põe seu e-mail bem certinho lá, que a indução vai lá no seu e-mail. Aí você baixa no seu celular e ouve todas as vezes que você sentir vontade. É pequenininha, tem 17 minutos, mas antes de terminar, geralmente você já foi, já dormiu, já descansou. Quem mais tá aqui que eu não cumprimentei? Boa noite, Tete Ramires. A Suelen está dizendo que está ansiosa pelo novo conteúdo do novo e-book. É o que eu falei, aguarde e confie, já tá aí. Boa noite, Larissa, tudo bem? A Valéria tá dizendo, eu já tenho baixado, acho que é essa técnica, né? Eu durmo, daí 1 hora já estou acordada. Então, Valéria, o seu caso é o caso do trauma, né? Então, enquanto você não trabalhar esse trauma, fica difícil, tá? Mas mesmo assim, acordou dali 1 hora, ouve de novo. Vai ouvindo, vai fazendo essa limpeza da mente, vai se libertando disso, que você vai alcançar um estado de mais tranquilidade, de mais paz, e isso vai te levar para uma noite de sono mais tranquila, tá bom? Confia e faça, né? Porque no geral a gente ouve um monte de coisa e não pratica nada. Aí quando a gente não pratica, vira refém da ansiedade. Muito bem, minha gente. Vamos tomar mais um golinho de água? Minha água tá terminando. Eu não sei se vocês têm água aí, mas eu já tô aqui terminando a minha. Antes da gente fechar essa live, eu quero que você escreve para mim aí nos comentários
O que você aprendeu na live de hoje? O que foi legal, o que foi importante você ouvir aqui, que você vai levar para a tua vida, que você vai praticar ou qualquer coisa assim. É muito importante porque quando a gente faz isso, lógico, é bom para nós que estamos fazendo esse trabalho, a gente quer um feedback seu, mas é bom para você também. Lembra que eu falei da questão da gente trazer as memórias de curto prazo para aquele departamentozinho lá dentro do cérebro onde ficam as memórias de longo prazo? Quando a gente pontua alguma coisa, a gente fala dela, a gente escreve sobre ela, nós estamos reforçando a memória, a gente está empurrando um pouquinho mais para a memória de longo prazo. E isso vai ser útil para você um pouco mais à frente. Então, diz para mim o que essa live trouxe de diferente, de importante, o que essa live te ensinou na noite de hoje, tá bom? A Vanderlei está dizendo, Inês e Sandra, vocês deveriam trabalhar na minha cidade, Toritama. Precisamos de pessoas como vocês. Pois é, Vanderlei, onde fica Toritama? Vamos começar do começo. Onde fica Toritama? Acho que eu nunca ouvi falar esse nome. Que legal. Pois é, né? Você sabe que tem uma coisa bem legal hoje, que eu sou muito agradecida, né? A Deus, ao universo, porque a gente tem essa coisa ótima chamada internet. É óbvio que é uma faca de dois gumes, né? Se a gente não souber usar, a gente vai ficar escravizado pela internet. Mas olha que bênção. Os nossos tratamentos, os tratamentos que a gente oferece no nosso canal, no nosso site, são online. Então é possível você tratar a sua ansiedade mesmo sem a nossa presença física. A gente tem essa presença virtual aqui toda semana, uma semana eu, uma semana Sandra, a gente está aqui trabalhando com você. Mas é possível também você ter acesso a tudo que a gente faz de forma virtual. Então, fica ligado. Você ficou curiosa sobre isso? Manda um direct aí pra gente que a gente vai te explicar direitinho sobre os nossos tratamentos online. A TT tá dizendo que vai procurar, né? Porque às vezes demora muito para dormir. Ótimo. E se você tiver qualquer dificuldade, TT, chama a gente no inbox, tá bom? A Rosa tá dizendo, nossa, vocês são ótimas, vou praticar a higiene do sono. Isso mesmo, Rosa, pratica. Não entra nessa de que para mim não adianta, não. Bora lá praticar um pouquinho por dia. Eu falo muito, né, para os meus clientes no consultório e gosto de falar para vocês também que ouvem a gente. Existe uma coisa chamada saúde integral. E o que é uma saúde integral? É eu conseguir ter os setores da minha vida equilibrados. Então, inclui os meus relacionamentos com a família, relacionamento amoroso, com os amigos, a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde mental. E esta saúde integral, ela não cai na nossa cabeça. Ela depende muito do quanto nós estamos fazendo a nossa parte. Por quê? Porque a vida... viver é desafiador, gente, é desafiador. Não tem assim um dia em que tudo fica perfeito e maravilhoso, nada de ruim acontece mais para ninguém, para a gente ter saúde, né? A vida, ela é dinâmica, coisas acontecem, a gente perde pessoas, eventualmente a gente adoece, pessoas que a gente ama adoecem, a gente tem estresse no trabalho, a gente tem questões com os nossos filhos, com os nossos pais, com a família, não é assim? O que é que vai nos manter dentro dessa perspectiva da saúde integral? O quanto a gente se cuida do jeito certo. Tem coisas que a gente depende de um profissional. Por exemplo, se você quer tratar a sua ansiedade na raiz, você precisa de mim e da Sandra. Por quê? Porque nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Você não tem que ser especialista em tratamento para ansiedade, pelo amor de Deus. Nós somos, nós podemos te ajudar com isso. Nós não temos que saber tudo. Mas existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, que anda junto com o autocuidado, e autocuidar-se é fazer essas coisas pequenas no dia a dia com a intenção de viver num ambiente mais saudável e de promover a saúde em nós mesmos, né? Então, exercícios físicos é fundamental, cuidar da hidratação, a gente fala disso toda live.
se alimentar de forma adequada, não ficar acessando esse monte de informações desnecessárias que a gente está vendo. As pessoas têm hábito de catar qualquer notícia esquisita que vê por aí, coisas trágicas, horríveis, ficar replicando para as outras pessoas. Grupos, né? Ah, que bênção que são os grupos, inclusive os grupos de família, né? De vez em quando aparece lá um negócio que você lê aquilo, você fica até chocado com aquilo. E geralmente é fake news, aquilo nem existe daquele jeito. Ou então é uma coisa que já vai falar há milênios. Então, selecionar o que você lê, o que você ouve, o que você fala, o que você pensa, o quanto você é agradecido por tudo que você tem. Ah, Inês, mas eu tô cheia de problemas, eu tenho muitas coisas para resolver na vida. Ah, bem-vindo à vida. A vida é resolver questões, né? Que a gente chama de problemas, né? A gente que chama de problemas. Por quê? A gente fica olhando para o problema, dificilmente a gente olha para a solução. Então, vem um desafio na minha direção, eu não vou ficar aqui sapateando, me descabelando, ah, que horrível, eu tenho um problema. Beleza, isso veio na minha direção, como é que eu vou fazer para solucionar isso? Como eu faço para caminhar nessa situação? Né? E aí, cuida dos pensamentos, eu vou ficar pensando que vai dar tudo errado? Faz uma higiene mental, respira, olha para o lado bom das coisas. Tudo tem dois lados, no mínimo. Tem muitos lados para a gente olhar. E às vezes coisas que acontecem que hoje parecem uma coisa negativa, pode se converter numa coisa positiva. Então, é foco na esperança, foco na perseverança, foco na persistência, na solução. Eu e a Sandra temos esse lema, foca no que funciona, porque o que funciona já é a solução. Então, se eu tenho ansiedade, eu preciso colocar o foco naquilo que funciona. E o que funciona para a ansiedade? Tratar a base dela. Adianta tomar remédio, Inês? Adianta para diminuir sintomas. Resolve a ansiedade? Não resolve. Ponto final. Ah, e aí então vou parar de tomar remédio? Não! Se o seu médico te deu remédio para tomar, continua tomando bonitinha, mas lembra que você vai precisar tratar essa ansiedade na raiz. Senão você vai ficar refém da medicação. E aí a vida fica essa porcaria que a gente fica vivendo, reclamando o tempo todo, sendo que a gente não está fazendo a nossa parte, tá bom? É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Me perdoem se eu me exaltei aqui, falei muita coisa para você, mas é importante você ouvir isso. A tranquilidade, a paz, o sucesso, a alegria, a saúde integral não caem na nossa cabeça, porque nós estamos co-criando a nossa realidade. O que eu estou vivendo hoje na minha vida, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, com a minha família, com o meu corpo, com o meu trabalho, eu co-crio isso. O que significa co-criar? Existe uma criação, que é Deus que promove, que está tudo aí, e eu participo ativamente das coisas que acontecem na minha vida. Então é muito importante a gente sair dessa posição de vítima, né, e começar a agir. Eu e a Sandra somos aqui duas cutucadoras, a gente cutuca você para você acordar. Você é responsável pela sua saúde integral. Aquilo que você não sabe fazer, procure ajuda profissional. Mas tome a decisão e comece a se cuidar. Me empolguei. Deixa eu ver quem mais está falando comigo aqui. Peraí. Opa. A Rosa está dizendo que vai praticar higiene do sono. Muito bem, Rosa. Boa noite, Tânia. Oi, Pri, tudo bem? A TT está dizendo um positivo, que se precisar ela vai me chamar. Boa noite, Nicélia. Ah lá, a terapeuta holística Priscila Queiroz, né? Ela está dizendo que a higiene do sono ajuda muito. Que bom. Boa noite, Márcia Regina. Boa noite, Stephanie. Seja bem-vinda. A Suelen, adotei algo para minha vida. Para cada pensamento negativo, 2 positivos. Você está sendo boazinha com você, né, Suelen? Eu já tá com logo uns 5, viu? 1 pensamento negativo, 5 positivos. A Rosa está dizendo verdade. A Valéria, será que vou ter que trocar a psi? Talvez, sabe? Foi difícil arrumar, né? As pessoas falam para mim assim, eu já faço terapia faz um tempão, mas eu não consegui resolver ainda a minha ansiedade. Se a sua psicóloga, terapeuta, psicólogo não trabalha a sua ansiedade na raiz dela com ferramentas que realmente mudam o seu quadro, resolvem os seus traumas, mudam as suas programações negativas em programações positivas,
Sinto muito, você tá patinando. Você não vai realmente sair da sua ansiedade, tá bom? Então, foca no que funciona. Busca o que realmente vai te ajudar, ok? Gente, para fechar, por favor, o que você aprendeu na live de hoje? Escreve aí, enquanto eu vou dando os recadinhos para a próxima semana. A próxima live, provavelmente a Sandra que vai tocar, vai ser no dia 23 de fevereiro, que é a terça-feira da semana que vem, no mesmo horário dessa live, 9h, 9 da noite, com o tema Tenho ansiedade ou pânico? Tem uma confusão sobre isso. Algumas pessoas acham que elas têm crise de ansiedade. É meio do vocabulário da gente dizer assim, nossa, entrei em pânico. Mas será que você tem crise de pânico? Ou você tem ansiedade? Pois é, na próxima live a Sandra vai trazer a resposta, né, para esta pergunta que chegou pra gente através das nossas redes sociais. E se você tem mais perguntas, deixa pra gente, porque a sua pergunta pode virar uma live como essa, um chega de dúvidas sobre ansiedade, tá bom? Não tô vendo aqui, as pessoas não estão me respondendo ou pararam meus comentários aqui, às vezes ele dá uma travadinha nos comentários, mas diz pra mim o que você aprendeu na live de hoje, como que essa live te ajudou e se ela te ajudou, né? Pode ser que ela não tenha te ajudado, mas se te ajudou, deixa aí nos comentários antes da gente encerrar, pra gente poder deixar registrado aqui, tá bom? Eita! Esses comentários do Instagram são chatinhos demais da gente rodá-los, né? A Rosa tá dizendo que é muito bom esse tema. É um tema muito recorrente, né, Rosa? A gente sabe que a maioria das pessoas que tem ansiedade tem dificuldade para dormir. Então é bem importante a gente cuidar disso e pensar nessa questão de cuidar da saúde integral, né? Fazer a sua parte para você se sentir bem. Galera, já deu minha hora, minha carruagem já vai virar abóbora já já. A Rosa tá dizendo, temos que cuidar da ansiedade na raiz. Sim, se a gente não cuida da ansiedade na raiz, a gente patina nesse tema, viu? O tempo passa, a ansiedade fica uma coisa crônica, a gente se adapta, porque a gente se adapta até a coisas ruins, viu? Isso é uma qualidade do nosso sistema, a adaptação, mas às vezes a gente se adapta a coisas que não são boas e positivas para nós, tá bom? Então, bora lá, gente, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham uma excelente noite de sono, né? Bem dentro do nosso tema, que você durma, que você descanse. Eu vou tomar meu último gole de água. Muito agradecida pela presença de vocês, pelos comentários, pela participação. E a gente espera você na nossa próxima live, na terça-feira que vem. A Vanderleia tá ajudando, me ajudou muito, vou fazer higiene do sono. Boa noite, Rosa, boa noite, Vanderleia, boa noite todo mundo. E até terça-feira que vem, fica com o nosso lema, que é o lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja seu também. Foca no que funciona. Bye, bye, galera. Até mais.